gente, Oeste com Elas, recebe a partir deste momento a deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. Tudo bem, Júlia? Sempre bom recebê-la por aqui. Deputada, fazia tempo que não conversávamos. Bom dia, como vão os bebês? Bom dia a todas as meninas, bom dia, doutor André, bom dia, Adriana, Juliana e a Paula. As bebês estão ótimas, graças a Deus. Ah, que bom, que ótimo. Seja bem-vindo, então. Vamos para essa nossa boa conversa. A primeira pergunta é de Paula Camacho. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda. Deputada, eu queria ouvir a sua avaliação sobre o Drex, a nova moeda digital criada pelo Banco Central, que o governo argumenta que ela vai modernizar o sistema financeiro, facilitar as transições, mas há quem diga que tem riscos, controle excessivo sobre a vida financeira das pessoas. A senhora considera o Drex um avanço tecnológico ou uma ameaça individual? Inclusive, eu vi a sua comemoração quando conseguiram derrubar, né? É verdade. É inegável que tem avanços tecnológicos, mas todo avanço tecnológico também vem com um perigo de controle, perigo de vazamento de dados, e o que eu venho falando há tempos foi confirmado pelo próprio Banco Central. Não resolveram o problema da privacidade, e por isso o projeto do Drex, do Real Digital, foi por água abaixo. Mas eu falei no meu vídeo também, da minha comemoração, que nós barramos esse projeto do Drex, porque eles foram muito sinceros, sabe, Paula? Eles falaram em eventos que se na pandemia tivesse o Drex, nós poderíamos controlar em que raio o cidadão ia poder comprar, né? Porque o problema do Drex é a programabilidade. Então ele ia dizer, não, você pode comprar no raio de 5 quilômetros da sua casa. Se você comprar fora desse raio, nós vamos poder controlar e bloquear o seu dinheiro. Eles falaram isso, o Eric Atafim do Itaú falou isso em um evento. Falou também que o problema da evasão, que ia acabar com o problema da evasão fiscal do tiozinho que tem uma vendinha no interior do Brasil e que só recebe em dinheiro. Então ficou muito claro o plano ali, e é óbvio que a gente bateu em cima disso, dos problemas, mostramos quais eram os problemas de uma CBDC, uma moeda digital centralizada pelo Banco Central, que mostramos em outros países que foi implantado, né, e que essa programabilidade trazia controle. Então, eles brecaram esse projeto em si, o projeto do Real Digital, do Drex. Inclusive, eu fiz uma petição que conta hoje com 50 mil assinaturas, mas nós temos que ter mais assinaturas, não ao drex.com, e nós não vamos parar de coletar, de falar sobre isso, porque eu falei, viram que esse discurso que adotaram não ficou bom. Então agora eles vão vir, que nem eles fizeram com a questão da regulamentação das redes sociais. Vamos regulamentar as redes sociais, que é censura. Aí não deu certo, então eles estão vindo agora como? Vamos proteger as nossas crianças. E aí quem vai contra proteger as crianças? E aí toda semana na Câmara dos Deputados vem um projeto com essa história de proteger as crianças, mas na verdade é censura nas redes sociais. Então eles vão voltar com outra roupagem, com um discurso bonitinho, combater crime organizado, enfim, aquelas coisas. Mas o Real Digital, o Drex, né, o nosso debate, a nossa luta, essa luta nós ganhamos, porque ficou provado que não resolveram o problema da privacidade. Em setembro eu ainda estive no Banco Central perguntando, e aí, o que vai ser o Drex, afinal? Porque não vai mais ser blockchain, não vai mais ser isso, não vai mais ser aquilo, o que desidratou total. E agora, recentemente, quando eu fiz aquele vídeo, uma fonte do Banco Central deu uma entrevista para o Valor Invest, dizendo que realmente o Drex tinha chegado ao fim. Judy. Bom dia, Júlia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Deputada, eu vi o projeto de lei que a senhora está tentando criar, né, que é uma lei que responsabiliza as falsas denúncias, né, por mulheres. E eu vejo isso acontecer muito no Brasil, infelizmente. Casos e mais casos de falsas denúncias que destroem vidas e famílias, né? A sua proposta prevê algum tipo de reparação para os homens que foram injustamente acusados? Olha, Vale, obrigada. Eu vi o seu vídeo, inclusive, Juliana. Obrigada, tá? Por
expor a real intenção por trás desse projeto, porque já tem coletivos feministas vindo contra, dizendo que eu estou contra as mulheres, que eu destruo a luta das mulheres, enfim. E, na verdade, o meu projeto, ele fortalece a luta das mulheres vítimas de violência, porque as reais vítimas, as mulheres de verdade que sofrem violência, elas são prejudicadas também pelas falsas denúncias, porque enche, né? Enche de denúncias, e aí as que poderiam ter mais atenção do Estado, as verdadeiras, aí o Estado está perdendo tempo com as falsas, né? Então, deixar isso bem claro. E eu acho que a gente, né, tá lá no artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Eu não acho que a palavra da mulher tem que valer mais que a palavra do homem, né? O que tem que valer são os fatos, as provas, o devido processo legal. Então, os meus projetos, tem outro projeto também que eu fiz, da questão da medida protetiva também valer para o homem, no âmbito da Maria da Penha. O meu projeto, ele expõe quem de verdade quer que, quando uma pessoa sofra violência, isso seja resolvido. O meu projeto, ele prevê, esse que você mencionou, né? Ele prevê que o cidadão possa ser ouvido em 7 dias, né? O cidadão acusado possa ser ouvido em 7 dias, e que dentro do processo ali de Maria da Penha, ficar verificado que é denúncia falsa, isso já seja encaminhado automaticamente para que tenha uma punição para quem denunciou falsamente, porque isso inclui assassinato de reputação, às vezes o cara perde o emprego, o cara fica longe dos próprios filhos, né? Envolve uma série de questões. E nós estamos aqui, não é para defender mulher, homem, divisionismo, né, na sociedade. Nós temos que defender a família, fortalecer a família. Então, essas falsas denúncias também prejudicam o próprio núcleo familiar, o fortalecimento da unidade familiar. Deputada, bom dia, bem-vinda. É prazer falar contigo. Olha, eu queria falar um pouco sobre essa questão das denúncias do Carvajal, enfim, que linka com o tema do momento, que é o narcotráfico. Esse combate, ou essa omissão, essa negligência do governo federal diante desse combate à criminalidade. Essas denúncias, eu até vi uma postagem da senhora sobre isso, vinculando até, enfim, as possíveis vinculações entre a Venezuela, o PT. A gente tem ouvido falar sobre a possibilidade de que recursos da Venezuela, e claro, de dinheiro que não é limpo, tenham auxiliado campanhas petistas. Vindo essas denúncias à tona, o que a senhora espera que apareça? O que de tão grave a senhora acredita que virá? E como a oposição pretende, se é que já está se armando para isso, como a oposição pretende reagir a essas denúncias dentro do Congresso? Olha, eu acho que tem muita gente com medo na Latina, com medo da queda do Maduro, porque se o Maduro, se pegarem o Maduro, muita gente vai cair, né? Aqueles associados lá do Foro de São Paulo, todo o planejamento, né? Que não é mais nem secreto, é muito aberto, que um protege o outro. Muita gente, muitos líderes da América Latina vão ruir com o que vão pegar a partir ali da captura ou da queda de Maduro. E eu acho que a oposição, né, o grande trunfo da oposição é essa questão do narcoterrorismo, que tem dominado não só o Brasil. Hoje o Brasil vive, né, 26%, isso não é um dado aberto, se você botar aí no Google, 26% das pessoas no Brasil, da população, vive sobre regras do crime organizado, dos narcoterroristas, né? Então, e com atitudes que a gente vê do próprio judiciário de, vamos dizer assim, muitas vezes de proteção de alguns, né, do lado do crime organizado. Então, isso só vai aumentar. Só vai aumentar. Hoje o cidadão comum, ele sente que ele vive sem justiça. Mas para esses caras parece que a justiça funciona. Então, eu acho que o grande trunfo da oposição é focar nesse assunto e mostrar de uma vez por todas quem que de verdade está ao lado de bandidos.
E, deputada, também muita gente questiona sempre aqui no chat. Acha que o governo já está em campanha para o ano que vem, em discursos, cargos estratégicos, auxílios assistenciais? De qual forma a oposição deve se organizar o quanto antes para, na prática, não ir ficando para trás em quesitos de união, orientações de Bolsonaro censurado, né? Não sabemos mais o que o ex-presidente pensa, não vemos declarações diretas dele, né? E muita gente vai se preocupando com isso, com a ala da oposição nessa véspera de eleições, né? Talvez menos de um ano já a partir de hoje. Bom, o governo Lula nunca deixou de pensar em eleição, né? Toda atitude que ele toma não é pensando no bem do povo, mas sim na eleição. Eles não têm compromisso nenhum com as contas públicas, com a população como um todo, a melhoria da vida, são só mentiras e narrativas empilhadas uma em cima da outra. Hoje nós temos 94 milhões de pessoas vivendo de algum tipo de auxílio do governo, e é óbvio que isso é compra de voto, né, para a próxima eleição, porque eles fazem da pobreza, eles falam que os pobres, mas a vontade deles é que esses pobres nunca deixem a pobreza, né, para poder manipular, para poder dizer, o próximo governo, se mudar, vai acabar o teu auxílio e tal. Então eles usam dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade para entrar na mente das pessoas, infelizmente. O Bolsonaro vai, eu acho que agora, essa semana, ou talvez hoje, até que vai fazer 100 dias que ele está preso em prisão domiciliar, calado, né, sequestrado ali pelo regime, para não poder falar, para não poder participar do pleito eleitoral, para não poder sequer apoiar alguém no ano que vem, né? Nós já aprovamos o requerimento de urgência da anistia faz mais de 50 dias e até agora nada do senhor Hugo Mota pautar a anistia, que já estavam tentando desidratar, falar que era dosimetria, botar aquele Paulinho da Força para ser o relator. Nós estamos focados na anistia e eles estão se aproveitando desse foco nosso na anistia para passar outras coisas, mas é urgente que a gente trate dessa anistia, tenha essa união em volta da anistia, porque o Bolsonaro, todos os presos políticos, e ele também é um preso político, precisam disso. Não tem nada de dosimetria, gente. Porque as pessoas que estão nesses inquéritos lá, para mim tinha que ser ampla, geral e restrita, não somente do dia 8 de janeiro, mas todas as pessoas que estão nos inquéritos desde 2019, das fake news, milícias digitais e atos antidemocráticos, né? Mas parece que o Congresso, né, que a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara não tem tido interesse em pautar. E por que tem medo de pautar? Pauta! Vamos ver se ganha, né? Deixa o plenário da Câmara decidir. Deixa o plenário da Câmara decidir. E é claro que com a falta do Bolsonaro no jogo político, toda a direita sai prejudicada. Porque um fala uma coisa por ele, outro fala outra coisa, ele não tem acesso ao que está acontecendo. E aí algumas brigas vão acontecendo, mas eu tenho certeza que nós vamos nos ajustar para estar pronto para o ano que vem, e ter uma unidade em torno do nome do próprio Bolsonaro, porque eu acredito que o Bolsonaro, não estando na eleição, isso será uma eleição que não tem democracia. Vai ficar muito claro que fizeram de tudo para tirar o Bolsonaro do jogo político. Que toda essa história de trama golpista, que o ápice para eles é isso, deixar o Bolsonaro fora do jogo político. Pois é, deputada, impressionante o presidente Bolsonaro estar preso ilegalmente durante quase 100 dias e agora condenado por um golpe que nunca aconteceu. Realmente é urgente revertermos essa situação. Assim como também é urgente fazer alguma coisa para barrar os narcotraficantes, né? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o projeto de lei que o deputado Derrite está relatando agora, se a senhora concorda, se há algumas ponderações. Qual a sua opinião sobre o projeto que o Derrite está relatando?
Sobre o Bolsonaro ainda, só gostaria de ressaltar que o meu esposo, o doutor Guilherme Colombo, ele fez um habeas corpus na semana passada, porque por conta dessa questão do Bolsonaro estar preso sem uma denúncia, enfim, e ele pegou, a base dele para esse HC foi inclusive um HC feito pelo próprio Zanin, que era o advogado do Lula na época e agora é ministro do STF. E aí esse HC foi o relator agora é o Flávio Dino por prevenção. Depois vou até mandar para o doutor André Marcília para ele entender sobre essa questão do HC ali da prevenção. Bom, sobre o projeto que equipara as facções ao terrorismo, eu sou absolutamente a favor. Nós estamos vigilantes sobre o texto, né? Porque sempre tem, às vezes pode vir durante ali a tramitação no plenário alguma pegadinha, algum destaque da esquerda, mas eu tenho certeza, né, que ele é bom quando eu vejo figuras como Boulos, por exemplo, dizendo que ele é ruim e querendo dar explicação, a própria Gleisi Hoffmann querendo dar explicação do porquê é ruim igualar as facções aos terroristas, equiparar. Aliás, isso deixa muito claro e vai deixar muito claro, vai ser um grande ponto, assim, para o povo brasileiro entender de que lado está a direita, de que lado está a esquerda, quem vai colocar digital para dizer não nesse projeto de equiparação das facções aos terroristas. Isso vai ser muito importante para ficar bem claro que se você apoiar os caras que disserem não a esse projeto, você vai estar sendo conivente com o crime organizado no Brasil. Júlia, exatamente isso, deputada. Ficou bem claro, né, quem está do lado correto e quem não está. E aí o povo brasileiro vai decidir de que lado eles estão. E depois não vale vir reclamar no Instagram, ai, fui assaltada, ai, mataram não sei quem, porque eles fazem isso, já viu? Esse pessoal que defende bandido, depois faz textão ou faz vídeo chorando quando é vítima de violência. Mas, deputada, eu fico pensando, mudando um pouco de assunto, se o Bolsonaro tivesse feito 1% do que o Larápio faz hoje, do que o Lula faz hoje, ele já estaria preso. Por que a imprensa não trata os dois com o mesmo peso? Boa pergunta. Boa pergunta. Não, nem a imprensa, nem o Supremo Tribunal Federal, que vivia dando 48 horas para o Jair Bolsonaro se explicar de tudo. Meu Deus, teve até um negócio de, perturbação da baleia. Sei lá como é que foi o nome disso. São as loucuras do Brasil que o pessoal não disfarça mais, né? Um lado pode fazer tudo, o outro lado não pode fazer nada e é cobrado, é processo, é tudo. Então a imprensa, eu sou formada em jornalismo, atuei na área de comunicação por muito tempo e entendo que a imprensa tem um papel fundamental em várias questões. Só que de um tempo para cá, e eu não estou generalizando, tem muita gente que não está fazendo jornalismo, que tá de torcida ou militância. Nós temos excelentes nomes na história do Brasil que merecem ser coroados por fazer um bom jornalismo. E a nova geração devia seguir esse caminho, e não o caminho da subserviência e do puxa-saquismo estatal. Marcília? Deputada, bom, pegando esse gancho até, eu não tenho a menor dúvida de que os grandes temas do ano que vem serão segurança pública, Moraes e STF, que é a mesma coisa, né? E anistia. Esses três temas também me parecem que estão muito bem cercados pela possibilidade de intervenção do Judiciário, do STF, no debate público, né? Agora a gente teve na semana passada, Moraes vem dando ordens para o governo como se o governo do Rio fosse moleque de recados dele ou funcionário e assim por diante. Abriu um novo inquérito da segurança pública. Como a senhora acredita que serão as eleições do ano que vem? Eu tenho aqui para mim que nós teremos, por conta desse inquérito, por conta da anistia ser também um tema que está engasgado ali no governo e no STF, esses temas todos
tentarão ser contidos pelo judiciário mais do que nunca. E a gente vai ter um ano, a meu ver, muito complicado do ponto de vista da censura à imprensa e às redes sociais. Também tem agora o PL, né? Veio o primeiro PL chamado PL do streaming ou da Globo, também a própria regulação das redes já vai estar em vigor. Como a senhora acredita que vai ser fazer política no ano que vem diante desse cenário claramente que vai ser de censura? Olha, eu estava até conversando com uma equipe jurídica, porque eu estou bem preocupado com a questão da eleição do ano que vem. Você não vai poder falar nada, né? Como o deputado Nicolas postou recentemente, fale agora sobre esse tema, porque na eleição você vai ser proibido. Como na eleição passada, né? O pessoal fala, mas vocês ficam reclamando, porém o Lula ganhou. Pois é, mas de que forma que o Lula ganhou? A gente não podia falar que o Lula era a favor do aborto, que levava multa. Não podia falar que o Lula era amigo do Ortega, que levava multa. Não podia falar que ele apoiava narcoditadores, que levava multa. E a tendência para esse ano, como o senhor bem pontuou, para o ano que vem, para a próxima eleição, ela é muito pior, né? Muito pior, porque hoje o Lula está no poder, e o grupo que está no poder hoje sabe muito bem usar os mecanismos que tem na mão, né, e tem feito isso ao longo de todos esses 3 anos que estão, e o ano que vem acho que a coisa vai se intensificar, e eles não poupam investimento em comunicação, né? E o governo Bolsonaro poupou investimento em comunicação. Eles não poupam, eles estão contratando influenciadores, né, nas redes, disfarçado, porque você acha que ele está dando uma opinião isenta, mas o cara está ganhando dinheiro do governo. Isso lá no outro governo foi chamado de milícia, de tudo, de não sei o quê, né? Que não recebia, aliás. No governo Bolsonaro ninguém recebia dinheiro nenhum, não foi provado nada. E agora está muito claro que eles estão recebendo e ninguém faz nada. Então é o que eu falei, um lado pode fazer tudo, o outro não pode fazer nada, que é processo, é a máquina estatal de moer reputação e bloquear conta e caçar mandato. Então é isso que nós estamos vivendo hoje. O ano que vem vai ser um momento muito difícil para todo mundo que se opõe a esse governo, né? Para todo mundo que critica as arbitrariedades, o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal e seus ministros, você não pode questionar. Essa é o mote da eleição do ano que vem é assim: você não pode questionar, cale-se. Horror, e que preocupação enorme, né? Essa possibilidade realmente para onde estamos caminhando, infelizmente. Deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, conosco em Oeste com Elas. Deputada, tem um Instagram que a gente sempre deixa aqui para você que nos acompanha. Quem não segue ainda a deputada, vai lá dar uma olhada, que ela está sempre postando vídeos importantes, conteúdos totalmente pertinentes com o nosso dia a dia, com a política do Brasil. Deputada, um abraço, obrigada pela participação. Microfone aberto aqui para uma próxima participação, hein? Obrigada, Adriana, obrigada, Ju, obrigada, Paula, doutor André Marcília, sempre bom estar aqui com vocês. Que Deus nos proteja nessa missão aí de reconstruir o Brasil. Não é uma missão fácil, mas a gente está sempre em busca da verdade e vamos continuar a nossa luta pela liberdade de expressão e por um país livre. Um abraço. Com certeza, nada fácil, muito trabalho pela frente, estaremos acompanhando o seu. Um abraço também de volta. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.